Quem vos fala é o professor Douglas Gilmário. Vamos trabalhar hoje a matéria de Direito Administrativo, trabalhando no tópico Organização da Administração Pública. É um tema bastante importante de qualquer edital de concurso público, bastante cobrado. Muitas das vezes você vai ver escrito lá Organização da Administração. Outras tantas não vem Organização da Administração, mas vem, por exemplo, artigo 37 da Constituição, ou outras nomenclaturas que se remetem sempre ao tópico Organização da Administração Pública. O que a gente vai trabalhar, basicamente, dentro desse bloco de matéria aqui? Quando eu falo para você organização da administração pública, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é um pontinho de interrogação. E você aí em casa fazer a pergunta: Douglas, quem é a administração pública no Brasil? Ou seja, você tem que fazer nada mais ou menos do que um questionamento de quem é a administração pública no Brasil. A administração pública no Brasil está determinada em dois segmentos. A primeira é a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, que vai até o artigo 41 da própria Constituição Federal de 88. Douglas, o que é tratado aqui dentro? Aqui dentro são tratadas todas as normas relativas à administração pública. Eu tenho os princípios constitucionais da administração pública, eu tenho a situação do mandato eletivo do servidor público, eu tenho a situação da remuneração e a situação da estabilidade do servidor público. Tudo dentro do artigo 37 até o artigo 41. 37 ao 41, lembre-se sempre da Constituição Federal de 1988. Agora, dentro do artigo 37, juntamente com outro dispositivo normativo chamado Decreto-Lei 200 de 1967, é que você vai ver quem são as pessoas da administração pública. Já coloca uma coisa na sua cabeça que você não vai errar nenhum tipo de questão daqui para frente. A administração pública no Brasil, ela é chamada de rol taxativo. Pô, Douglas, palavra nova, agora você me enrolou. O que significa um rol taxativo? Simples, meu nobre. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. São apenas 5 vogais e não existem outras mais. Ou seja, a administração pública no Brasil, ela é classificada como rol taxativo. Por quê? Porque só existem 8 pessoas e nenhuma outra mais. As pessoas me mandam assim no direct: Douglas, eu nunca consegui aprender administrativo. Lógico, filho, você não aprende quem é a administração pública. Se você não aprende, você está lascado. Para eu conseguir explicar para você quem é a administração pública, eu preciso explicar para você de onde elas vêm e quem elas são propriamente dita. Agora, eu vou criar uma obrigatoriedade na sua cabeça. Não tem para onde fugir. Você vai ter que ler do artigo 37 até o artigo 41 da Constituição Federal de 88. Sem delongas, vamos ver que a administração pública, para te responder essa perguntinha aqui. Tem que tomar cuidado, porque quando você for trabalhar em administração pública, tem que tomar cuidado com os sinônimos. Ou seja, na administração pública, eu tenho tantas as pessoas chamadas de pessoas políticas e também tenho as pessoas que são chamadas de pessoas administrativas. Ou seja, eu tenho uma divisão de pessoas políticas e pessoas administrativas. Eu tenho 4 pessoas aqui em cima e 4 pessoas aqui embaixo. Por quê, Douglas? Porque 4 e 4 são 8 pessoas da administração pública, porque o rol é taxativo. Agora, vamos lá de cara no sinônimo para não dar problema na hora da prova? Pessoas políticas é a mesma coisa que eu dizer para você, chegar para você e falar assim: trata-se do quê? Dos entes políticos ou entidades políticas. Que é a mesma coisa que eu chegar e dizer para você o seguinte: essas pessoas aqui são pessoas da administração pública direta. Pô, Douglas, que bacana! Quer dizer então que pessoas políticas, entes políticos ou entidades políticas ou administração pública direta são as 4 pessoas que vão comportar a administração pública? Sim, meu nobre, são as 4 pessoas. Agora, pessoas administrativas, a mesma coisa. Você vai ver as pessoas administrativas, você vai ver os entes administrativos ou entidades administrativas, ou você também vai enxergar ali na sua prova dizendo administração pública indireta. Pô, bacana, Douglas. 4 pessoas aqui em cima, 4 pessoas aqui embaixo, 4 e 4 são 8 pessoas e nenhuma outra mais, porque o rol é taxativo. Agora, Douglas, o que são essas 8 pessoas aqui? Essas 8 pessoas aqui, elas são classificadas, de acordo com o princípio da ficção jurídica de Eri Lopes Meireles, como 8 pessoas
jurídicas da administração pública. Mas, Douglas, o que seria pessoa jurídica? Simples, meu nobre. Eu costumo dizer que as minhas explicações, elas são muito simples. Pessoas jurídicas nada mais é do que não são pessoas físicas, pessoas naturais. Pessoas jurídicas são pessoas que foram registradas na junta comercial ou no órgão competente ou no cartório normal, que tem o Certificado Nacional de Pessoa Jurídica. Ou seja, o CNPJ, que com o advento desse CNPJ, desse registro, ela passa a ter a pessoa jurídica nada mais nada menos do que os seus direitos e as suas obrigações como pessoas jurídicas. Simplesmente direitos e obrigações. Dada esses direitos, dada essa titularidade para eles e as obrigações, eles podem adquirir, de acordo com o tempo, o seu quê? O seu patrimônio e os seus o quê? E os seus bens. Simplesmente seus patrimônios e bens. Douglas, qual é a definição que vai cair na minha prova de pessoa jurídica? Pessoa jurídica é um ente personalizado que possui personalidade jurídica e que tem direitos e obrigações, patrimônios e bens. Simples até aqui? Tranquilo, Douglas. Então agora vamos continuar a trabalhar quem? As pessoas políticas, entes políticos ou administração pública direta. Quem são as pessoas da administração pública direta? As pessoas da administração pública direta. Eu tenho a União, essa é mais fácil de gravar, né, meu povo? Eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho o Distrito Federal e tenho os municípios. Douglas, que bacana! Quer dizer então que, pode cair na minha prova assim, é correto afirmar que, de acordo com a Constituição Federal, a administração pública, que é um rol taxativo, que só existem 8 pessoas, é dividida em pessoas políticas, ente político e administração pública direta. E as pessoas que compõem as pessoas políticas, entes políticos ou administração pública direta são elencadas em União, Estado, Distrito Federal e municípios. Sim, simplesmente é assim que vai cair na prova. Ou vai cair dizendo para você que as pessoas políticas, entes políticos ou administração pública direta nada mais nada menos são do que as pessoas administrativas. E aí vai estar errado na hora da sua prova. Tome cuidado com cada uma das nomenclaturas, senão a banca te derruba, senão a banca te atrapalha, senão a banca te joga fora. Beleza aqui? Tranquilo, Douglas. Eu tenho então a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quem são as pessoas políticas da administração pública direta? Simples, meu nome. Imagine que esse aqui é o nosso território nacional. E imagine também que quando eu colocar o nosso território nacional, dentro dele eu tenho quem? Eu tenho o quê? Os entes federativos, que nada mais são do que a administração pública direta. Eu tenho a União, eu tenho os estados, que nada mais são na sua prova do que os estados membros. Eu tenho o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Percebeu que eu coloquei em linha, uma ao lado da outra? Porque não existe de forma nenhuma a palavra o quê? A palavra hierarquia. Hierarquia. Tampouco existe a palavra subordinação. Ou seja, isso aqui está fora dos nossos planos. O certo é cooperação. Certo dia, o aluno chegou para mim no presencial e falou assim: Douglas, o governador do estado, ele pode negar ajuda ao presidente da república? Pode. Ele ajuda se quiser, a casa é dele. Ah, Douglas, quer dizer então que o prefeito pode negar ajuda ao presidente da república, chefe do Poder Executivo da União? Pode. Ele ajuda se quiser, a casa é dele. Ou seja, esses órgãos aqui não possuem hierarquia, nem tampouco possuem subordinação. Esses órgãos aqui possuem independência, ou seja, autonomia. Outra característica legal é que os entes federativos da república, eles são o quê? Eles são independentes. Ou seja, eles gozam de sua própria independência. Outra característica também bacana que pode vir aparecer na sua prova é que, além de independentes, eles também possuem o quê? Autonomia. Ou seja, além de independentes, possuem o quê? Autonomia. Só que essa autonomia é muito bacana, essa autonomia quando vem cobrada em prova. A autonomia que está escrita aqui é que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem o quê? Independência e autonomia. O que pode vir cair na sua prova, querendo confundir com autonomia, é a palavra soberania. Isso vai estar literalmente errado na sua prova. Esses entes federativos aqui possuem autonomia. Esses entes federativos aqui não possuem soberania. A soberania vai ser dada a uma quarta pessoa, uma quinta pessoa que a gente ainda vai estudar, que é a República Federativa do Brasil. Mas calma, que está trabalhando o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
Essa autonomia ela é dividida em 3 partes. Olha que bacana. A União, Estados, DF e município, elas possuem o quê? A autonomia, chamada de quê? Autonomia administrativa. Eles possuem autonomia o quê? Financeira. E uma outra autonomia que eu já vou destrinchar com você. A priori, vamos focar nessas autonomias aqui. A União, Estado, DF e município, eles possuem o quê? Autonomia. Ou seja, eles possuem autonomia administrativa. O horário dos órgãos públicos, a gestão ou o planejamento, todos esses entes possuem autonomia para defini-los. Ou seja, a autonomia administrativa é dada à União, Estados, DF e municípios. Douglas, autonomia financeira está mais ligada à parte ali do orçamento público, né, meu povo? Ou seja, a União, Estado, DF e municípios possuem autonomia o quê? Financeira, que nada mais é do que o próprio orçamento. Agora, para a gente trabalhar a terceira autonomia, a gente vai ter que relembrar as características da teoria de Montesquieu. Ou seja, eu quero dizer para você que a União, Estados, DF e município, eles possuem, dentro das suas próprias pessoas jurídicas, o quê? Os poderes. Simplesmente os poderes. Douglas, e quais são os poderes? Simples. Eu tenho dentro da União, dos Estados, do DF e do município, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ou seja, eu tenho dentro da União, Estado, DF e município, os 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Que o poder executivo, de acordo com Montesquieu, tem a competência de administrar. O poder legislativo tem a competência de legislar, de criar leis. E o poder judiciário tem a competência de julgar. Ou seja, existem poderes executivos, legislativos, judiciários em todos os entes federativos, sem nenhuma distinção. Ou seja, meu nobre, eu tenho poder executivo, legislativo e judiciário dentro dos estados, eu tenho poder executivo, legislativo, judiciário dentro do DF, e eu tenho poder executivo, legislativo e judiciário no município. Mas eu quero fazer só um adendo que eu quero que vocês gravem. Não existe judiciário no município. Agora, Douglas, no município, aqui no meu município, tem um juiz. Eu sei, meu filho, mas ele não pertence ao município. Ele pertence aos quadros do Estado. Agora, outra característica legal também é que ele possui poder executivo, legislativo e judiciário dentro de todos os entes federativos. Olha que bacana isso daqui. Eles possuem poder o quê? Legislativo dentro de todos os entes. Ou seja, meu nobre, a autonomia da União, Estado, DF e município, ela é administrativa, ela é financeira, e por ter poder judiciário, poder legislativo, perdão, dentro de todos os entes, eles possuem também a autonomia, o quê? Política. Douglas, o que é autonomia política? Simples, meu nobre. Eu costumo dizer que as minhas explicações são muito simples. A autonomia política... A autonomia política simplesmente é a capacidade de quê? De legislar que esses entes têm. Simplesmente a capacidade de legislar. Agora eu quero que você se atente, eu quero que você grave. A União, Estado, DF e município possui poder legislativo, por isso possui autonomia política. Outra característica também bastante importante é que a União, Estado, DF e município possuem autonomia administrativa, financeira e política. Isso a gente já viu, né, meu povo? Vamos fazer uma recapitulação para que vocês possam ir muito bem na hora da prova? A gente acabou de estudar o tópico organização da administração pública. Perguntamos também quem é administração pública. E eu adiantei para vocês os fundamentos normativos da administração pública. Falei para vocês que ela está onde? No Decreto-Lei 200 de 67 e na Constituição Federal de 1988. Tá do artigo 37 até o artigo 41 e o dever de vocês de casa é ler esse texto. Outra coisa que eu falei também bastante bacana para vocês é que a administração pública se divide em quê? Em pessoas políticas e pessoas o quê? Administrativa. Também disse para vocês para tomar cuidado com os sinônimos, ou seja, pessoas políticas, entes políticos ou administração pública direta. Falei para vocês também que as pessoas administrativas também possuem sinônimos, ou seja, entidade administrativa ou administração pública indireta. Falei para vocês também que as 4 pessoas daqui de cima, que é a aula de hoje, ou seja, União, Estado, DF e município. Administração pública o quê? Direta. Coloquei em linha uma ao lado da outra e disse que não possui hierarquia, tampouco existe subordinação. E falei que elas trabalham em cooperação. Falei que elas são independentes e possuem autonomia administrativa e financeira a todos os entes. E também possuem autonomia política
Pois dentro de cada ente desse daqui, possui o quê? O poder legislativo, que nada mais é do que a capacidade de legislar, né, meu povo? Sim. Falei com vocês também que essas pessoas aqui são chamadas de entes federativos ou pessoas de direito público do Estado. É isso mesmo, meu nobre. Olha só que bacana. Essas pessoas aqui, elas são chamadas de quê? De entes federativos e também são chamadas de quê? De pessoas jurídicas de direito público do Estado. Simplesmente pessoas jurídicas de direito público do Estado. Agora, por que, Douglas, que elas são chamadas de pessoas jurídicas de direito público do Estado? Porque elas são Estado propriamente dita. Quando você for ver as pessoas administrativas, vocês vão ver que são personalidades jurídicas diferentes e são pessoas jurídicas diferentes. Aqui não. Aqui é o propriamente dito Estado. Agora, além de trabalharem por cooperação, elas trabalham também de maneira o quê? Integrada. Douglas, o que é trabalhar de maneira integrada? É que no Brasil, uma vez, foi dito na Constituição Federal de 1988 que o Rio Grande do Sul queria se separar do todo o resto do Brasil. Ou seja, o Rio Grande do Sul queria virar uma república do Rio Grande do Sul. Pode isso, Douglas? Um dos estados membros da federação querer se separar do resto do Brasil e virar um país, a República do Rio Grande do Sul? Não, não pode. A Constituição antiga e essa nova proíbe, o que proíbe, Douglas? O direito de secessão. Vamos riscar as coisas também que são proibidas aqui? Olha, a Constituição Federal proíbe o direito de secessão. O que, Douglas, é a proibição do direito de secessão? É que eles são independentes, mas ele não pode se desgarrar do todo. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Douglas. Agora, eu tenho a União, Estados, DF e municípios. Dentro desses 4 entes federativos aqui, dentro das 4 pessoas políticas, dentro das 4 administrações públicas diretas do Estado, eu tenho uma que tem a capacidade de representar o todo, ou seja, a capacidade representativa. Ou seja, meu nobre, o chefe do Poder Executivo da União, presidente da República, tem a capacidade de representar o todo. E quem é o todo, Douglas? É aquela 5ª pessoa. Eu tenho, por exemplo, a República Federativa do Brasil. Quem é a República Federativa do Brasil? É uma pessoa de direito público externa. Ou seja, Douglas, significa que quando une 4 pessoas daqui de baixo da administração pública direta e representada ela de maneira internacional, será chamada de quê? República Federativa do Brasil. É uma pessoa de direito público externa. Enquanto dentro desse âmbito federativo, eu tenho as pessoas de direito público interna. Douglas, o que é República Federativa do Brasil? A União tem o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal. Quando ele assina um decreto, ele está sendo nada mais nada menos do que ele foi eleito para fazer. Ou seja, ele está sendo chefe de governo, ele está governando dentro do território nacional. Ou seja, é uma relação interna de poder. Agora, quando o presidente da República está também exercendo a sua função pela qual ele foi eleito, ou para a qual ele foi eleito, ele está sendo o quê? Chefe de Estado. Douglas, o que é chefe de Estado? Simples, meu nobre. É quando ele atua com a soberania, chamada de soberania externa. Ou seja, meu nobre, quando o presidente da República está mantendo relações internacionais,
Ele está sendo chefe de Estado, relação externa. Agora, quando o presidente da República está exercendo um ato de governo, ou seja, um decreto, uma medida provisória, ou sancionando alguma lei, ele está sendo chefe de governo. Por quê? Está exercendo a soberania interna. Agora, eu quero que você grave para na hora da prova você ver, o que é República Federativa do Brasil? É uma pessoa em direito público externa. E os atos da República Federativa do Brasil são chamados de atos de quê? Atos de soberania. Não confunda na sua prova. Autonomia, dada aos entes federativos, com soberania, dada a quem? Apenas a República Federativa do Brasil. Simples, meu povo. Acabamos de comentar e trabalhar todo o tópico de administração pública direta. Trabalhamos cada ponto da nossa matéria e mais. Trabalhamos as características e peculiaridades dela. A gente vai trabalhar agora as pessoas chamadas de pessoas administrativas, que são nada mais do que entes administrativos, entidade administrativa ou administração pública indireta.